Rival detona a atuação do seu time e exalta a vitória do Flamengo fora de casa. Fala nação, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Neto soltou o verbo após a derrota do Palmeiras em casa para o Flamengo. Para ele, mais uma vez, sua equipe teve medo do Mengão, entre aspas, em um confronto direto pelo título. Ele também opinou sobre os lances polêmicos e não ficou em cima do muro, falou a verdade. Bora acompanhar o recorte e na sequência deixamos a nossa análise. Sem mais, vamos pro conteúdo agora. Meus amigos, olha só, é difícil quando você sobe a linha com uma equipe tecnicamente, ofensivamente muito qualificada, né? Por mais que essa equipe esteja assim, despedaçada, porque o Flamengo, ele foi perdendo seus jogadores pouco a pouco, já entrou com um time desfalcado. E aí no final ficou mais desfalcado ainda. Só que é aquele negócio. São jogadores tecnicamente muito qualificados. Então nós não podemos subestimar o nosso adversário. A gente não pode entrar no jogo achando que uma hora a bola espirrada, fantasma dentro da área, ela vai funcionar. E é isso que aconteceu hoje. Para começar, a escalação inicial do Palmeiras foi com dobra de lateral. Mano, o Palmeiras não vem dobrando lateral em nenhum jogo. Hoje, contra o Flamengo, os caras não, vamos dobrar lateral. Cara, o jogo mais importante do primeiro turno. Um jogo onde nós poderíamos estar 7. Não é 1, não é 2, não é 3. São 7 pontos de vantagem. O Palmeiras simplesmente achou que o jogo ia se resolver a qualquer momento. E aquela força de vontade, aquela garra e aquele ímpeto físico do Palmeiras, hoje ele, foi pro Flamengo. Que de forma heróica venceu dentro do Allianz Parque. Um Allianz Parque lotado, com ingresso barato e tudo. O Palmeiras teve muito volume de jogo. O Palmeiras concentrou muito suas jogadas. O Palmeiras conseguiu ficar com os seus centroavantes dentro da área. Só que o sistema defensivo, a marcação do Flamengo hoje, ela foi muito efetiva. Ela funcionou muito bem. E ela segurou a onda, né? Ela segurou a bronca. Porque meio campo o Flamengo não tinha. O meio campo do Flamengo, o Flamengo veio desfalcado para o jogo em São Paulo e o Everton Araújo, ele não estava conseguindo ter a marcação de meio campo. O Palmeiras toda hora ficava com um jogador livre no meio campo. O Palmeiras não precisava dobrar a marcação, o Palmeiras não precisava fazer nada disso. E mesmo assim, mesmo com todo o volume de jogo imposto, mesmo com o Flamengo despedaçado, o segundo tempo o Palmeiras perdeu muito a mão do jogo. O primeiro tempo do Palmeiras foi um primeiro tempo bom, mas eu ainda insisto para vocês que o maior erro do Palmeiras foi iniciar o jogo com o Mike fazendo o papel de ponta. Com o Mike ali, como se fosse um meia atacante. Eu não sei para que dobrar essa merda dessa lateral. Pô, o Palmeiras gastou meio bilhão. O Palmeiras gastou meio bilhão em jogadores e continua dobrando essa bosta dessa lateral. Sabe? Um time que vem jogando bem, vem mostrando força. Abel fazendo escalações interessantes, fazendo arranjos meritocráticos e de repente no jogo mais importante enfia o Mike na lateral. Olha, cara, na boa, eu não tô nem legal pra falar assim do jogo pra vocês, sendo muito sincero. Eu acho que eu vou falar aí das polêmicas que teve, vou colocar já a minha opinião, pontuar aqui, porque eu não tô conseguindo raciocinar, tá ligado? Com o que aconteceu. Eu não tô conseguindo raciocinar que o Palmeiras deu uma brecha dessa dentro do Allianz. E mais uma vez a gente termina o jogo decepcionado contra o Flamengo, né? Mais uma vez. Já não basta a desclassificação para a Copa do Brasil, já não basta aqueles 3-0 do time do Tite.
3-0 do time do Tite. E hoje pega o Flamengo com um punhado de desfalque. E o que os nossos jogadores reservas fizeram? Qual que foi a diferença que os jogadores que o Palmeiras contratou fizeram no jogo de hoje? Nenhuma. Os caras, eles não apareceram. E não vem falando pra eu não cornetar, porque hoje eu vou cornetar. Hoje eu vou cornetar. Ah, Neto, mas você tava elogiando. Ah, sim, claro que eu tava elogiando. Só que, meus amigos, como que eu vou elogiar? Como que eu vou elogiar um time que começa dobrando o lateral, sendo que a gente fez mais de 500 milhão de contratações? Como que vocês querem que eu elogie isso? Como que vocês querem que eu elogie uma patifaria dessa? Não tem como elogiar, cara. O jogo mais importante do primeiro turno. Ah, mas você falou que o Abel, ele trata de uma maneira diferente. Mas a gente ia ficar, galera, 7 pontos. Ou pelo menos segurava um empate. Se não tem capacidade de vencer o Flamengo, pelo menos tem a capacidade de segurar um empate. Aí o que o Abel fez? Primeiro tempo, o Flamengo não tinha meio campo. O Palmeiras conseguia subir sua linha e fazer pressão. No segundo tempo, o Palmeiras começou a sacar os jogadores do meio campo. E a realidade é que o Lucas Evangelista, cara, ele era ali uma pecinha no dominó muito importante pra gente. Na hora que o Lucas Evangelista sai e coloca um jogador mais ofensivo, o Palmeiras perde o meio campo da mesma forma que o Flamengo. E aí passa a ter duas equipes jogando no espaço de transição. E aí, tecnicamente, a equipe do Flamengo acaba se sobressaindo tecnicamente no espaço de transição, porque o Michael pintou o cabelo e o cara resolveu virar, né, o cara hoje resolveu virar o Messi lá na frente. O cara não vem jogando jogo nenhum, tá tomando pressão da torcida, estão falando que vai sair, que vai ser negociado. Simplesmente contra o Palmeiras o cara resolveu mudar a dinâmica de jogo. O cara mudou a dinâmica de jogo. Ah, galera, na moral, olha, me desculpa, mas hoje eu não tô com concentração assim pra ficar falando na ordem cronológica dos eventos, tá? Então eu já vou ser direto já, vamos pros lances polêmicos que eu sei que vocês querem ouvir sobre isso. É o seguinte, aquele pênalti lá. Primeiro lugar, muita gente discutindo. Foi dentro ou foi fora da área? Só que antes de discutir se foi dentro ou foi fora da área, cadê o VAR? Ah, Neto, mas mostrou a câmera. Cadê as linhas, os vetores traçados? Pra gente tirar a prova. Uai, não tem a tecnologia, né, do vetor? De traçar o vetor? Não são vetores que são utilizados na hora de verificar o impedimento? Por que não pode utilizar o vetor na hora de verificar se estava ou se não estava dentro ou fora da área? É só traçar os vetores. Traça os vetores, horizontais, verticais, projeta a linha e pronto, você vai ver. Ou será que a arbitragem não sabe operar a própria ferramenta que eles estão lá para fazer isso? Eu desconfio que não. Eu desconfio que eles só aprenderam a parte de operar para impedimento. A parte de usar uma tecnologia que diz ser tecnologia na hora de um lance como esse, que pode impactar na partida, eles não fizeram. Então, antes de dizer pra vocês o que eu acho, cadê os vetores? É só traçar os vetores. Ah, mas o ângulo da câmera, cara, galera, vetor, física, tá? Não tem essa de ângulo de câmera. Você consegue compensar a diferença do ângulo e pelo menos ter uma noção melhor. Cadê os vetores? Não tinha vetor. Em nenhuma das imagens eles mostraram o vetor. Eles nem tentaram traçar vetor para saber se estava certo ou se estava errado. A imagem era difícil, era confusa, confesso. Era uma imagem que, ora você olhava, parecia que sim, ora você olhava, parecia que não. Realmente, a imagem era confusa, tá? Eu acho mais que sim do que não, mas essa é a minha opinião. Só que antes da gente entrar nessa discussão, cadê a tecnologia? Que mais uma vez se mostra porca. E aí nós tivemos outro lance que foi em cima do Arrascaeta. Sendo muito sincero com vocês, eu não acho que aquela mão do Murilo foi suficiente para derrubar o Arrascaeta. Eu acho que foi mais ou menos igual o que aconteceu com o Vitor Roque. Que o Vitor Roque viu ali o contato vindo, né, e caiu para tentar de repente fazer alguma coisa. Eu não sei se o Arrascaeta cairia com aquele braço aqui. Pode ser que sim, pode ser que não. Sei lá. Eu não tô no lance. Isso quem vai saber é só o jogador. Isso quem vai saber é só o Murilo que agarrou o cara e o jogador que foi agarrado. Eles vão saber disso. Por mais que a gente tire várias conclusões aqui, não dá pra saber. E aí, pelo sim ou pelo não, depois de uma longa análise, marcaram o pênalti. Agora, Murilo, pra que puxar o jogador daquele jeito, velho, dentro da área? Porra, pra quê? Aquele lance talvez nem ia virar em nada. A bola tinha adiantado. A bola tinha adiantado muito em relação a Arrascaeta. Pra que fazer aquilo, bicho? Não precisava.
Não precisava. Eu vi a torcida do Palmeiras meio dividida em relação a isso, tá? Uns reclamando que foi, outros que não foi, sabe assim? Eu vi a torcida meio dividida em relação a isso. Mas a questão é o seguinte, meus amigos. Parabéns aí aos torcedores do Flamengo, parabéns aí ao Flamengo. Chegou dentro do Allianz, colocou na mesa. No final ainda colocou o Palmeiras na roda, né? Porque todo mundo ficou sem meio campo. A comissão técnica do Palmeiras tirou aquilo que a gente tinha de melhor no primeiro tempo. E aí, ou seja, virou um jogo de espaço de transição. Um jogo de espaço de transição, jogadores tecnicamente melhores e mais entrosados, acabam surtindo mais efeito. E foi isso que aconteceu. No fim, o Felipe Luiz saiu com puta coringa na mão. E, cara, vitória aí heróica do Flamengo, né? Vitória heróica do Flamengo dentro do Allianz. E se aproximou de nós de novo. E é isso, cara. E é isso, vida que segue, né? Só que a gente fica puto, a gente fica puto. Enfim. Tamo junto. Nação, e o Flamengo bateu o Palmeiras fora de casa e consegue aí um excelente resultado na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Flamengo coloca como prioridade o Brasileirão 2025 e vem mostrando resultado aí em jogos complicados. Hoje, em um confronto direto, em que muitos colocavam como final antecipada, o Flamengo conseguiu, mesmo jogando fora de casa e com alguns desfalques no meio de campo, jogar uma partida não assim perfeita, não poderemos dizer, até porque o Palmeiras teve grandes chances também, até um pênalti não convertido, né, em que Rossi fez uma bela defesa, além de ter defendido o pênalti no rebote, o goleiro do Flamengo mostrou que é um dos melhores na posição no futebol brasileiro. Com gols de Arrascaeta de pênalti e de Ayrton Lucas no segundo tempo em um contra-ataque, o nosso Mengão consegue aí um excelente resultado, principalmente com relação àquilo que tem como objetivo para a temporada. Na próxima quarta-feira, o Flamengo enfrentará o Deportivo Táchira no Maracanã, jogo que precisa vencer de qualquer forma, e a vitória precisa vir por no mínimo 2-3 gols de diferença, para não depender de nenhum resultado. O Flamengo precisa golear diante de várias atuações ruins na competição sul-americana, se viu na necessidade aí de, na última partida, o time carioca ainda não se classificou. Hoje, o Flamengo mostrou que não podemos, de maneira alguma, desacreditar dessa equipe, principalmente de um treinador que mostra resultado dentro de campo. Hoje, Felipe Luiz teve uma visão muito boa do jogo. Como a Arrascaeta não tinha condições de permanecer na partida, é um jogador que vem tendo boas atuações, mas que o seu condicionamento físico precisa de calma. Não podemos estragar essa estratégia que está dando certo, de tirar a Arrascaeta nos minutos finais para dar um descanso. E hoje, como não tinha um outro jogador e Gerson já tinha saído da partida, Felipe Luiz decidiu colocar Varela no meio de campo ali para atuar mais como volante, porque ele não tem características de meio de campo, e deu certo, né? Para você ver, quando um treinador tem visão de jogo, e penso eu que isso foi treinado, não foi uma estratégia que ele colocou na cabeça naquela partida, na partida de hoje, mas sim algo que ele vem treinando. São treinadas situações adversas, e hoje era uma situação adversa, em que a Arrascaeta e nem Gerson teriam condições de permanecer na partida. Gerson saiu machucado e Arrascaeta cansado. Então ele teve a inteligência de tirar Varela da direita e colocar no meio de campo para que ele atuasse ali e povoasse mais esse setor, para que o Palmeiras não tivesse criação de jogadas, e deu certo. O Flamengo consegue vencer por 2-0, né? E essa vitória com certeza coloca mais confiança em nossos jogadores. Então é isso aí, galera. Participa do nosso vídeo e deixa sua opinião nos comentários.